Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno. Espero que esteja bem, animado, muito motivado a continuar estudando Direito Penal. Hoje a gente vai ver o crime consumado e o momento em que ocorre a consumação de cada um dos crimes. Por quê? Porque o crime consumado é aquele que completa a figura típica, né? O tipo concreto se enquadra completamente no tipo abstrato, né? Então, A atirou em B querendo matar B e matou B. Esse tipo concreto ele se enquadra completamente, de forma perfeita, no tipo abstrato de homicídio. Nós temos aí então o crime consumado. O crime consumado está previsto no artigo 14.1 do Código Penal, ao passo que o crime tentado está previsto no artigo 14.2 do Código Penal. O crime consumado é a realização completa da figura típica, ao passo que o crime tentado é a realização incompleta da figura típica, no crime tentado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Agora, se a gente já sabe o que é crime consumado, a gente tem que entender que o crime consumado, a consumação não ocorre no mesmo momento para todas as espécies de crimes. Isso não existe. Na verdade, nós vamos ter que entender o tipo de crime que ocorreu para a gente saber qual é o momento consumativo do crime, ok? Então, nós já vimos aqui uma classificação de crimes segundo o resultado naturalístico, né? Crimes formais, crimes materiais e crimes de mera conduta. Vou relembrar um pouquinho isso porque está muito ligado à aula de hoje, que é o crime consumado, né? Nos crimes materiais, o legislador descreve conduta e resultado, o crime só vem a se consumar com a produção do resultado. Exemplo de crime material, homicídio, né? O crime de homicídio, o legislador descreve a conduta e descreve o resultado. O crime só será consumado, só vai se consumar com a produção do resultado, ok? Nos crimes formais, né, já vimos também, o legislador descreve conduta e descreve resultado, mas para a consumação do crime basta apenas a existência da conduta, né? Vimos lá, por exemplo, o crime de extorsão mediante sequestro, em que o legislador descreve a conduta, sequestrar, e o resultado, receber o resgate. Basta a conduta praticada que o crime estará consumado. Então, o crime formal ou os crimes formais, eles se consumarão com a simples prática da conduta, ok? Diferente dos crimes materiais. E os crimes de mera conduta são aqueles em que o legislador descreve a conduta, não fazendo qualquer menção a resultado. Quando vai acontecer a consumação dos crimes de mera conduta? Com a prática da conduta. Lembrem-se lá do crime de violação de domicílio. O sujeito entrou clandestinamente na casa de outra pessoa, o crime de mera conduta estará consumado. Basta a realização da conduta descrita no tipo penal que o crime de mera conduta estará consumado, ok? Nos crimes permanentes, o que são crimes permanentes? Crimes permanentes, gente, são aqueles em que a consumação se prolonga no tempo. São aqueles em que a consumação se potrai no tempo, né? Então, um exemplo clássico de crime permanente é o sequestro, né? A extorsão mediante sequestro. Imaginem esse exemplo aqui, em que A sequestra B com a finalidade de receber um resgate do pai de B. Isso aqui é um crime de extorsão mediante sequestro. Já vimos que ele é um crime formal e, por outro lado, ele também é um crime permanente. Por quê? Porque a consumação se prolonga no tempo. Imaginem que A fica com B sequestrado em cárcere por 1 ano. O crime de sequestro, extorsão mediante sequestro, estará se consumando neste 1 ano. E olha que interessante, como ele está se consumando, ele admite prisão em flagrante. Então, se ele ficou preso aqui, em cativeiro, por 1 ano, a qualquer momento, a polícia pode, por exemplo, realizar a prisão em flagrante de A.
Por quê? Porque o crime está se consumando, a consumação se prolonga no tempo. Se esse cárcere, se esse sequestro durar 10 anos, ele estará se consumando nesses 10 anos. Então, a qualquer momento nesses 10 anos, a polícia pode realizar a prisão em flagrante do sequestrador, porque a consumação do crime permanente se prolonga no tempo, né? Então, a qualquer momento a polícia pode, por exemplo, realizar o flagrante no crime de extorsão mediante sequestro, porque o crime está se consumando, a consumação se prolonga no tempo. Se durar 1 ano, 5 anos, 3 meses, 1 mês, 6 meses, esse será o tempo da consumação do crime, ok? Então, isso é muito importante para o crime permanente. Os crimes omissivos impróprios, eles serão consumados quando o sujeito omitir a ação que ele deveria praticar, a conduta positiva que ele deveria praticar. Então imagine no crime de omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal. No instante que o sujeito deixou de prestar socorro, descumprindo aquilo que o tipo mandamental ordenava, né? Porque nós já vimos que os crimes omissivos próprios, por trás desses crimes, existe um tipo mandamental, um tipo imperativo, um tipo que dá uma ordem, faça alguma coisa. Então, a partir do momento que o sujeito deixa de fazer, imediatamente o crime omissivo próprio estará consumado, independentemente da produção de qualquer resultado. O momento consumativo do crime omissivo próprio é no instante em que o sujeito realizou a conduta omissiva, não realizou a conduta, né, ou realizou a omissão quando ele estava obrigado a agir. Então, se, por exemplo, você está na estrada, tem um carro na sua frente, numa determinada curva perigosa, o carro não consegue fazer a curva e cai ribanceira abaixo. Você presencia aquele acidente, para o seu carro e vê que tem alguém lá embaixo em situação de risco e você não presta socorro. A partir do momento que você não prestou socorro, o crime de omissão de socorro, o crime omissivo próprio, estará consumado. Se 1 milésimo de segundo depois de você parar um outro carro e o outro carro prestar socorro, você já terá praticado o crime de omissão de socorro consumado, ok? Então, ele se consuma no instante em que o sujeito deixa de prestar socorro, no caso da omissão de socorro. No omissivo próprio, no momento em que o sujeito deixa de cumprir a obrigação que o tipo lhe havia determinado. Tranquilo? Os crimes omissivos impróprios são crimes materiais, são crimes que para a sua consumação necessita a produção de um resultado naturalístico. Então os crimes materiais, os crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão, a consumação ocorre com a produção do resultado. Só atenção para lembrar um pouco dos crimes omissivos impróprios. Crimes omissivos impróprios são aqueles crimes praticados pelo garantidor. A figura do garantidor está lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, alíneas A, B e C. E lembre-se que ao fazer a tipificação do crime omissivo impróprio, nós teremos que utilizar de uma regra de extensão. Qual regra de extensão? 13, parágrafo 2º, alíneas A, B ou C. Então, se o salva-vidas deixou de prestar socorro a uma criança que estava se afogando na piscina, o salva-vidas responderá pelo crime de homicídio. Ele responderá pelo crime de homicídio porque a omissão dele é equiparada a uma ação, tendo em vista o fato dele ser garantidor. Ok? E aí, para você tipificar a conduta desse salva-vidas, você vai utilizar o 121 combinado com o artigo 13, parágrafo 2º, no caso do salva-vidas, a linha B. Ok? Então, os crimes omissivos impróprios são crimes materiais e, em sendo crimes materiais, a consumação ocorre com a produção do resultado. A mesma coisa também os crimes culposos. Eu não coloquei aqui os crimes culposos, mas já falei na aula de culpa
que os crimes culposos são crimes materiais. Os crimes culposos, eles só se consumam com a produção do resultado involuntário. A grande peculiaridade, o grande traço que caracteriza o crime culposo, entretanto, é a produção de um resultado involuntário, tá? Então, o crime culposo, ele é um crime material e ele se consuma com a produção do resultado involuntário para o crime culposo, ok? Esses aqui, então, são crimes que precisam ser analisados, porque muitas vezes a gente fala em consumação do crime e tende a entender que a consumação de todos os crimes ocorre no mesmo instante, e não é verdade. Nós precisamos analisar cada um dos crimes para saber em qual momento o crime será consumado. Então, crime de mera conduta, o crime se consuma com a prática da conduta. Crime material, com a produção do resultado. Crime formal, com a simples prática da conduta. Crime omissivos próprios ou puros, quando o sujeito deixa de praticar a conduta que o tipo mandamental lhe determinava a realizar. Crimes omissivos impróprios são crimes materiais, então só se consumam com a produção do resultado. Crimes culposos são crimes materiais, só se consumam com a produção do resultado. Observação importante: resultado involuntário. No crime culposo nós temos resultado, o crime culposo é um crime material, mas há aqui um resultado involuntário, ok?